Excelentíssima Senhora Presidente, Lígia Lume, nobres pares, público aqui presente, ouvintes da Costa Oeste, internautas, meu muito boa noite. Gostaria aqui de iniciar esta sessão. Primeiro, agradecer a Deus por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estar aqui, subindo nessa tribuna para poder representar a nossa população. Quero aqui, senhoras e senhores, levar a conhecimento de todos, inclusive dos pares. Precisamos ver com urgência sobre um assunto que foi me passado, sobre a questão da água, não só do nosso município, mas sim do Brasil. Através de uma publicação na revista Exame, foi observado que a água do nosso Brasil está completamente contaminada por agrotóxicos. Eu já estive na vigilância sanitária, estive também conversando com representantes do departamento da Anvisa, desculpa, e eles me orientaram, nós vamos ter que fazer uma parceria com o poder público municipal, nós vereadores, inclusive, também pediram ao prefeito uma possível contratação de uma empresa especializada para fazer a análise da água do nosso município. Claro que esse é um problema nacional, mas nós devemos nos preocupar. É assustador que, inclusive, vou citar aqui, embora se trate de uma informação pública, os testes não são divulgados de forma compreensível para a população, deixando os brasileiros no escuro sobre os riscos que ocorrem ao beber um copo de água. Em um esforço conjunto, a Repórter Brasil, da agência pública, e a organização da Suíça fizeram um mapa interativo com os agrotóxicos encontrados em cada cidade. Inclusive, Guaíra, pelo mapa e pelas análises, Guaíra tem 27 tipos de agrotóxicos na nossa água. Foi encontrado. No período, as empresas de abastecimento de 1.396 municípios detectaram em todos os 27 pesticidas que são obrigados por lei a testar. Desses, 16 são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Então é sério. Não é à toa que, infelizmente, aqui na nossa cidade, o aumento das pessoas com câncer, que vem aparecendo diariamente, está deixando todo mundo preocupado. Quem sabe não, provavelmente pode ser, inclusive, essa água que está contaminando a população. Então eu peço, Vossa Excelência, que registre e vamos nos unir e pedir ao prefeito, se possível, contratar uma empresa que seja especialista nessa questão da análise da água. Não só de fazer uma análise, mas sim diariamente da água do nosso município, das águas que saem da torneira, para podermos atestar isso, se é real ou é uma ilusão, né? Mas foi publicado, tá? É uma revista de nome, então a gente tem que se preocupar mesmo, inclusive com a saúde pública da população. Eu quero aqui também aproveitar sobre a questão, aproveitando essa oportunidade e pedir à população. Tenho, em alguns momentos, discutido sobre a questão do plano diretor do nosso município. Muitas pessoas têm me questionado. O plano diretor é o que faz o município se movimentar. Sobre questão, inclusive, nós temos aqui, hoje, que até pedi para minha amiga consultar, sobre a questão de uma lei no plano diretor que autorizou, o próprio município autorizou, dando abertura para que a própria FUNAI e o Ministério Público Federal acreditasse que aqui em Guaíra existe realmente uma área indígena. Porque um ex-prefeito, dentro do plano diretor, uma análise que eu não sei de onde ele tirou, ele incluiu com mais de
40 páginas, mais de 5 artigos dentro dessa lei do plano diretor do nosso município, acreditando que sim, que existe uma área indígena em nosso município, já fazendo a área de zoneamento indígena. Então, nós temos que discutir isso aqui, inclusive pedir também aos pares, pedir urgente ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão desse plano diretor, para trazermos as pessoas, a população, não é as pessoas interessadas, a população para dentro dessa casa, para discutirmos passo a passo dentro dessa revisão, para que não aconteça isso, que aconteceu há 10 anos atrás. Então, é algo que também preocupa, inclusive as pessoas que estão lutando para tentar adquirir novamente as suas propriedades, porque foram invadidas, e a própria lei do município está abrindo espaço para a FUNAI e para o Ministério Público entrar. As portas estão abertas. Então, devemos analisar isso aí e tentar mudar rapidamente para que esses problemas não aconteçam, pois já está acontecendo. Também aqui, sobre a questão dessa revisão. Estive olhando sobre a questão do IPTU também do nosso município. Queria orientar as pessoas que ainda não venceu. Se vocês identificarem aumento, assim, um aumento que você não veja pela questão da inflação, principalmente, 3,5%. Se aumentou exorbitamente, você tem que pegar e procurar um técnico da prefeitura, procurar o departamento de tributação e fazer os questionamentos. Tem alguns cálculos que foram feitos para mim por um advogado e conseguimos identificar também alguns erros na questão das alíquotas. O município está engessado já faz alguns anos sobre a questão da alíquota e também é mais algo que nós temos que entrar com força total sobre essa questão do plano diretor e essa lei que rege no nosso município, porque as pessoas às vezes pagam sem saber o que está acontecendo. E existem erros, e erros têm que ser corrigidos. Então peço também aos pares, vamos forçar essa união aqui dentro dessa casa para pedir ao prefeito para que ele faça com a máxima urgência a revisão de todo esse plano diretor, sobre a questão também da alíquota do IPTU, para que a população não sofra, especialmente aqueles menos favorecidos. Eu tenho aqui também algumas explicações a dar para a população sobre a questão da tarifa mínima de água. E também sobre esse aumento da Sanepar, que todos nós ficamos chocados quando vimos as reportagens na televisão, que a Sanepar propôs um aumento de 12,3% ao Estado. A AGEPAR prontamente atendeu e o governador acertou. Eu gostaria de explicar aqui aos senhores e às senhoras, os ouvintes, que este aumento não tem nada a ver com aquela lei que nós aprovamos aqui nessa casa. Tá? A lei que nós aprovamos foi para a retirada da taxa mínima que é cobrada sem a pessoa usar. E, inclusive, até a própria Sanepar ainda não está cumprindo essa lei. Inclusive, também devemos pedir ao prefeito, porque o gestor ele é responsável, ele que está gerenciando o nosso município, ele que sim deve zelar pela sua população. Então, ele tem que cobrar da Sanepar a atitude, se não for fazer a retirada dessa taxa mínima, então que informe o município para nós podermos entrar com ação judicial contra a Sanepar. Tá? Agora, quanto ao aumento de 12,3%, inclusive foi questionado por alguns internautas sobre a questão, por que Guaíra também não barra? Por que Paranavaí barrou? Por que Maringá conseguiu barrar? Eu vou explicar para os senhores. Em 2013, houve-se um contrato, renovação de um contrato entre Sanepar e o município de Guaíra. O que aconteceu? Dentro de um contrato, o município deu amplos poderes para que a Sanepar, através dessa agência reguladora, que é a AGEPAR, fizesse os cálculos pertinentes sobre a questão das tarifas, inclusive das tarifas, das obrigações, das cobranças com a Sanepar com os municípios. Aí o que acontece? Todos questionaram, por que o prefeito aqui não vai questionar sobre também esse aumento? Infelizmente, tem cidades que têm o apoio do Ministério Público, que estão entrando, inclusive também com o PROCON, porque um aumento, se a inflação foi 3, por que estão aumentando 12? Então é inexplicável também isso aí.
Só que nós devemos ter apoio do Ministério Público, do PROCON, para que conseguimos pelo menos barrar isso aqui juridicamente. Por quê? O contrato que o município fez, ele deu total e amplo poder para a Sanepar fazer isso aí com a população guairense. Tá? Infelizmente, em 2013 foi aprovado esse contrato, e que inclusive em Paranavaí conseguiram, porque até hoje não renovaram o contrato. Então, o contrato não está dando, o município não deu permissão para a Sanepar fazer esse aumento. Por quê? Porque não tem um contrato vigente com aquele município. Eu queria explicar isso para a população. Não é simples, nós assinamos um contrato, sim, o município, com a Sanepar, então devemos cumprir. E eles também têm que cumprir com os seus compromissos. E agora a cidade de Paranavaí, ela não renovou o contrato, e por isso ela está brigando, por lei, para a Sanepar não ter esse aumento naquela cidade. Tá? É isso que eu quero explicar à população, para que não houve um mal entendido sobre a questão de uma lei e de outra que foi aprovada por essa casa. Tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos, e que todos retornem.